Oi pessoal, eu sou a Demara Barros, eu sou repórter de multimídia do Diário de Pernambuco e eu estou aqui com Marcionila Teixeira e Alice Souza, ambas são repórteres de local. E a gente vai discutir hoje um pouco sobre os 70 anos da Declaração dos Direitos Humanos. A gente sabe que ela completou esse aniversário no ano de 2018 e por isso a gente vai abordar alguns dos programas que o Diário de Pernambuco produziu e que foram desempenhados pela Marcionila e pela Alice e que têm abordado alguns desses direitos. Marcionila, eu queria que tu se apresentasse um pouco mais sobre o que você é setorista dentro da redação e tudo mais. Oi, meu nome é Marcionila Teixeira, como a Demara falou, e eu costumo atuar com a área de direitos humanos, né? A gente atua em local e, na verdade, direitos humanos perpassa por tudo, né? Saúde, educação, cultura, direitos humanos estão em tudo. Mas aí eu costumo abordar essa área aí. Oi, meu nome é Alice de Souza, sou repórter do Diário de Pernambuco. No jornal sou setorista de saúde, mas como a Marcionila falou, a gente trabalha na editoria de local, então a gente perpassa em qualquer pauta que a gente vai fazer algum tópico da Declaração Universal, algum tópico que vá abordar direitos humanos, e também é parte do nosso trabalho inserir os direitos humanos em qualquer pauta que a gente for fazer. E a gente vai discutir um pouquinho isso hoje aqui. Primeiro eu queria saber de vocês, assim, o que para vocês significa esse aniversário em 2018, assim, o que significa pra gente no Brasil, nessa conjuntura, o aniversário de uma declaração como essa? Então, eu acho que é mais do que nunca, nesse contexto que a gente está vivendo, é imprescindível lembrar que os direitos humanos existem e lembrar que chegamos até aqui, são 70 anos, mas muitos desses direitos continuam não sendo garantidos. E se avizinha um tempo em que é cada vez mais necessário garanti-los e não perdê-los como se tem tentado, como se tem pensado em fazer. Então o aniversário é um marco, como todo aniversário, mas acho que, sobretudo, uma lembrança de que a gente precisa continuar discutindo esses assuntos, e continuar discutindo direitos humanos e continuar colocando os direitos humanos em qualquer pauta, seja ela de jornalismo, seja ela da nossa vida. Me chama a atenção muito, Alice, você tem toda a razão, diante desse retrocesso, né, nessa busca, essa fala, né, que tenta derrubar tudo que é direitos humanos. E me chama a atenção a necessidade que ainda temos, né, tanto tempo depois, de reforçar o que é direitos humanos. A gente precisa explicar ainda que direitos humanos é para todo mundo. Direitos humanos não é para bandido, como as pessoas costumam dizer, né? Direitos humanos é para todos nós. Direitos humanos é tudo que a gente tem direito como gente. Né? É, antes de tudo, respeito pelo direito de ser pessoa. Né? E a gente ainda precisa explicar isso. Isso é difícil, né? Depois de tanta luta, tanto debate em torno, tanta matéria que a gente faz tentando esclarecer. E como a gente ainda é combatido dentro dessa busca, dentro dessa luta. Tomando como base essa ideia que a gente fez referência agora, de que as pessoas acreditam que os direitos humanos é algo que algumas pessoas acreditam que é para defender bandido e tudo mais. Eu lembro que no programa que a gente fez sobre o caso do Mário Andrade, né, que foi assassinado por um policial, a mãe dele comentava que um outro policial militar que ela conheceu falou que faria a mesma coisa com o Mário. Para quem não conhece a história do Mário Andrade, foi um menino de 14 anos que foi assassinado por um policial militar com 2 tiros na cabeça porque esbarrou no policial com a bicicleta dele, assim. E aí ela fez referência a essa frase de outro policial. E aí eu queria perguntar a você, tipo, o que é que representa esse caso de Mário, por exemplo, na perspectiva dos direitos humanos, assim? Quais os principais direitos que tu percebe que foram infringidos nessa história? E o que é que a gente precisa combater quando a gente faz referência a uma reportagem como essa? Assim? Mário é um ponto de luz diante de toda essa tragédia, né, que a gente está enfrentando. Realmente o caso de Mário me emociona, me toca e eu quis tomá-lo do começo ao fim. Né? Eu só iria ficar tranquila quando eu visse a justiça sendo feita nesse caso. E eu fui até o fim, fiz questão, e eu acho que é nosso papel como repórter cobrar. Né? E o caso de Mário me chamou a atenção por conta talvez da idade. Ele tinha 14 anos, pela forma como aconteceu, né? Ele estava andando de bicicleta com um amiguinho e ele era um menino super bem criado, com uma família super atenciosa, né? No caso a mãe dele e as irmãs, com quem ele se dava muito bem. E de repente ele vinha de uma diversão, bate num PM reformado que estava na moto
e ele achou por bem render o menino e executar o menino em via pública na frente de várias pessoas, que inclusive tinham pedido a ele antes que não fizesse aquilo porque Mário era um menino do bairro, era um menino conhecido, não tinha nenhuma ligação com bandidagem, mesmo se tivesse, não justificaria o que ele fez. Na entrevista que deram, no dia que ele foi preso, o presidente do Carro de Soldados, ele confirmou que meu filho era um bandido. Ele disse que se fosse ele teria feito a mesma coisa, porque bandido bom é bandido morto. Né? E meu filho nunca foi, eu criei meu filho sozinha. Meu filho tinha 14 anos, foi aos 14 anos, eu trabalhando em casa de família, trabalhando em loja, trabalhando como uma louca para criar meu filho. E ele admitiu isso publicamente, que meu filho era um bandido. E que se fosse ele faria a mesma coisa para defender a vida dele. Porque o PM, ele era uma pessoa ótima, que jamais ele iria tirar a vida de ninguém. Só que ele tirou a vida do meu filho. A gente mora em favela, né? A gente é preto, pobre e mora em favela. Então, o relato dessa tragédia, né, que mata jovens negros todos os dias, me chocou muito. Né? Me chocou porque podia ser com qualquer um dos nossos filhos, né? Porque poderia ser, sim, alguém podia ter travado com esse PM. E acontece que aí o que me chamou a atenção foi a luta dessa mulher. Né? Que mulher corajosa, né? Quem iria de encontro a um PM? Quem de nós, né? Mas ela foi, ela sendo pobre, ela se cercou de ONGs, de pessoas defensoras de direitos humanos. Ela não pediu meu apoio, ela apenas me conquistou pela tragédia dele. Né? Então as pessoas foram se juntando pela luta, pela coragem, e daqui a pouco virou uma grande história, com muita gente por trás cobrando essa justiça, que foi feita há pouco, né? A gente acompanhou pelo diário, do começo ao fim, essa luta dessa mulher, e ele foi condenado sim. Eu digo que a gente conseguiu que ele fosse condenado, porque se não fosse a mídia também cobrindo, né? Então eu digo que isso é um ponto de luz. Aconteceu, mas a gente mostrou que não é assim, não vai ficar impune. O caso de Mário não ficou impune. E essa era a grande luta. E ela diz que agora pode enterrar o filho, né? Ela agora tem como encerrar esse ciclo de luto dela, esse tipo de luto. Hoje isso é felicidade para mim, sabe? Muito, muito, muito. Conseguir a condenação dele, era o que a gente estava lutando para isso. E a gente conseguiu. Né? Hoje eu tenho certeza que hoje o meu filho pode descansar. Mas fez, né? Assim como eu com a irmã dele. E é o sinônimo de a gente pode. Bom, é isso. É saber que a gente pode, que a gente consegue. E se a gente for pensar do ponto de vista da declaração, a declaração ela vem para mostrar que existem direitos básicos e que todo cidadão, toda pessoa, ela é igual. Ela é igual perante a garantia desses direitos. E os estados, eles precisam garantir esses direitos básicos, certo? A partir daí é que se começam a discutir outras questões, mas o básico está ali. Então, quando a gente vê um caso como o de Mário, a gente vê como a sociedade e a ausência de uma discussão profunda e permanente sobre esses direitos e a garantia deles leva as pessoas a acharem que uma vida tem mais direito ou mais valor que outra. E geralmente as vidas que têm menos valor são a vida daquelas pessoas que estão excluídas, vulnerabilizadas, que estão em situação como a de Mário, a da mãe de Mário. Então, porque um PM tem o direito de se sentir mais valorizado e mais importante do que uma criança que está brincando na rua com um amigo e que por acaso esbarrou nele. E assim, Alice, eu acho importante a gente ressaltar que essa percepção que a gente tem sobre o genocídio da juventude negra não é algo que a gente não é um devaneio, né? Assim, são confirmados por dados. O mapa da violência de 2016, que abordou justamente números de assassinatos violentos em todo o Brasil, ele mostra que a cada 4 jovens mortos, 3 são negros, assim. Então não é algo que a gente idealiza, não é uma ideia enviesada, assim, é algo que é confirmado por números todos os dias, né? Por várias pesquisas. Esse genocídio, inclusive, era uma das pautas da vereadora Marielle Franco, né, que era uma ativista dos direitos humanos, que foi morta também agora em 2018. E isso faz a gente pensar também sobre a proteção que existe ou não sobre as pessoas que procuram defender os direitos humanos. O Brasil é, segundo a Anistia Internacional, o país mais perigoso das Américas para as pessoas que querem defender, que são ativistas dos direitos humanos.
Então eu queria saber, Marcelina, para você, assim, o que é que esse caso representa, no geral, sobre a proteção que existe ou não dessas pessoas aqui no Brasil? Pois é, ser defensor de direitos humanos é estar exatamente nessa condição de Marielle, né, exposta, né? A pessoa vem, executa, acabou-se. O que resta é uma condenação por tal crime, mas a vida se foi. E aí o que é que se tende a pensar? Obviamente, com uma execução como essa, quer calar os demais defensores, né? Todo mundo dá um passo atrás, todo mundo se assusta, porque é essa a intenção do matador, né? E isso é recorrente. Desde que o mundo é mundo, essas execuções acontecem. Já acompanhei diversas execuções, cobri diversas matérias, algumas em algumas outras justiças, em outras não, né? E é isso que fica, aquele símbolo do herói que está morto, né? Então a gente precisa, diante dessas execuções, estar cada vez mais forte e atento, né? Porque se a gente dá esse passo para trás, a gente faz exatamente o que esses assassinos querem. Era isso que eu ia te perguntar, inclusive, na tua experiência pessoal, assim, quais foram os momentos em que tu se sentiu mais exposto ou ameaçado, assim, por defender esse tipo de pauta? Então, matérias com pessoas que estão presas, matérias com pessoas LGBT são um enfrentamento, né? E os comentários agressivos e ameaçadores surgem nas redes sociais e vão para as suas redes sociais também. Então, uma das matérias que eu fiz foi o caso de Hebe, uma mulher trans que fez a cirurgia de feminização da voz, que foi a primeira cirurgia no Norte e Nordeste nesse sentido. Né? Então, o que é feminização da voz? É transformar a voz que era bem grossa, masculina, numa voz mais feminina. E ela passou por essa experiência no Hospital das Clínicas. E a gente publicou isso aí porque isso é super interessante para essa comunidade, né, LGBT, e é um serviço público para se discutir mesmo esse direito a ela ter essa apresentação como mulher, porque ela se incomodava, porque as pessoas olhavam para ela e às vezes chamavam de senhor. Quando ela mudou a voz, né, passaram a chamar de senhora. Então, contou tudo. E isso, assim como o nome social, é toda uma carga de alegria na vida dessas pessoas, que precisam ser reconhecidas pelo gênero que elas estão. Então, teve muito comentário agressivo, né? Eu, inclusive, abri aqui o vídeo que a gente fez sobre os silêncios de Hebe, que tá lá no canal também. E o principal comentário, assim, o primeiro comentário é: falta de Deus, só isso, Deus não erra. Depois o outro: é sério isso aqui, kkkk, cadê a galera de alguma coisa, assim. Isso é doença, não tem outra explicação. Pois é, então a gente como repórter tenta explicar para essa pessoa que vai ser entrevistada que elas vão passar por isso. E eu pelo menos explico: olha, corre o risco de acontecer isso, você está preparada, você aceita mesmo, porque às vezes isso baixa a autoestima de alguém e alguém, né, pode se incomodar muito. A minha avó me incomodava muito. Porque eu falar, eu me escuto. E eu escuto o som de uma pessoa que não sou eu. Aí me remete todo aquele problema de gênero, de não aceitação. E uma coisa que me chamou a atenção na forma de pensar sobre essa questão LGBT é que a gente sempre enxerga como uma diferença. Tudo que essas pessoas vão fazer é diferente. Quando na verdade não. Elas estão exercendo direitos delas como nós exercemos nossos direitos em outros aspectos todos os dias. E aí a gente fez um vídeo também para o canal esse ano que falava do processo transexualizador no SUS. Que também completou o aniversário esse ano, né? E que é um grande enfrentamento. É um grande enfrentamento porque é uma garantia de um direito da pessoa adequar-se àquilo que ela enxerga que é. Essas pessoas geralmente acabam sabendo do espaço através de um amigo ou vem encaminhado de um outro médico na questão da interconsulta. Apesar da fila estar fechada agora, a gente não tem como atender mais ninguém, porque o serviço está lotado, mas quando a gente não pode atender, a gente tenta ouvir quais são aquelas questões imediatas e ou encaminhar para outro serviço que ainda tem como acolher, entendeu? Ou dar uma diretriz, vai para uma consulta, para tentar agilizar a vida dessa pessoa. E assim, partindo dessa ideia de que algumas vezes os direitos humanos eles são criminalizados, né? Isso é algo muito comum quando se trata de ocupações, por exemplo, em que as pessoas estão reivindicando o direito à moradia. Assim. A gente fez uma matéria sobre a ocupação Marielle Franco, que aconteceu aqui em Recife, que ainda está acontecendo. Essa matéria abordou somente o depoimento das mães, assim, que estão lá lutando pela função social de um espaço que está abandonado desde 95, assim, de 1995. Meu nome é Paula Alessandra, tenho 25 anos, eu sou coordenação daqui da ocupação, ajudo na cozinha e na limpeza do andar.
E a Alice também fez uma reportagem que parte desse direito à moradia, que foi sobre a Vila 27 de Abril, né? Uma vila de domésticas que construíram aquele ambiente a partir do trabalho delas e tudo mais. Queria saber para você como é que foi a experiência e tal de abordar um tema como esse. Então, me debruçar sobre esse tema me fez refletir muito, né, sobre a marginalização que algumas pessoas sofrem na sociedade e como esses direitos eles existem e muitas vezes não são garantidos. Porque a Vila 27 de Abril é um lugar lá no Ibura, que tem, acho que são 90 casas, e aí um grupo de mulheres, na década de 80, trabalhadoras domésticas, queria ter o direito à moradia. Então, por exemplo, é muito interessante, a gente ouviu 3 moradores dessa vila, né, que é o João, que é o único homem que ganhou uma casa, a Maria José e a Eunice. E a Eunice é uma mulher negra, agora idosa, que saiu de casa com 12 anos para trabalhar como doméstica. Comecei a trabalhar como doméstica, eu tinha 12 anos de idade. Eu estudava na época, mas aí meu pai acidentou-se. Aí a gente teve que sair da escola para começar a trabalhar. Então eu fui a primeira que fui trabalhar. Eu chorava que só, com saudade de casa. Quando minha mãe chegava para me visitar, e a patroa dizia, não dá para ela ficar não, porque ela chora muito. Me levava. Aí eu ia enfrentar outra casa novamente, era a mesma coisa, até eu ficar mocinha que me acostumei. E tu ganhava quanto nessa época? Nada. Porque na época ela dizia, vou lhe dar pasta, sabonete, dou uma roupa minha, umas coisas, e eram essas coisas que eu ganhava. Não pegava dinheiro, não sabia nem o que era dinheiro. E o que acontecia com a Eunice, por exemplo, ela morava na casa dos patrões. Ela acordava de 6 horas da manhã, fazia o café da manhã, arrumava a mesa, lavava os pratos, organizava a casa, fazia almoço, toda aquela rotina. Quando chegava a noite, se os patrões fossem sair, eles acordavam ela para ficar com as crianças, então não dormia. E aí ela podia passar, se eles voltassem 4, 5 horas da manhã, ela tinha que ficar com as crianças. Então não dormia porque estava cuidando das crianças. Mas 6 horas da manhã ela tinha que estar acordada. Que é o trabalho infantil doméstico fantasiado de proteção Exato. de uma criança pobre. O que é uma farsa, né? Exato. É por hipocrisia, né? Quantos casos nos vem à tona? E é um trabalho difícil de ser fiscalizado. Porque quem vai entrar na sua casa para denunciar? Quando eu posso dizer, eu estou protegendo essa criança que é pobre. Exato. E aí, porque ela não ganhava salário. Ela falando pra gente, Sim. assim, é surreal. Ela diz, eu ganhava uma muda de roupa usada, uma pasta de dente e um sabonete. Mas por que ela ganhava uma pasta de dente e um sabonete? Porque ela tinha que estar cheirosa para estar naquela casa. Ainda tem isso. Não é porque era um direito, ainda que seja uma pasta de dente e um sabonete, não era dado como um direito, sabe? E aí ela disse, e aí é incrível porque ela diz assim, quando saiu, que foi para casa, que enfim, todas foram juntas, elas chegaram nessas casas, na Vila 27 de Abril, eram casas que não tinham porta, que não tinham janela, elas colocavam tijolo na porta para dormir, elas não tinham fogão, não tinham geladeira, e ela conta, eu descobri com 40 e poucos anos o que era pagar uma conta de luz e uma conta de água, e eu fiquei feliz por isso. Eu comecei a andar de ônibus para me deslocar para o trabalho e eu passei a ver a realidade de outros trabalhadores. E eu comecei a ver qual era a realidade do trabalho no Brasil e o que precisava ser mudado. Aí ela resume, eu vivia numa situação de escravidão e eu não sabia. Era como um trabalho escravo para mim, né? Aí depois eu escutei um programa na rádio falando, doméstica, você não está só. Quando eu conheci a Associação das Trabalhadoras Domésticas. Aí daí foi que eu fui ficando consciente que aquela situação não era para ser assim. E aí eu queria saber de vocês duas, assim, uma de cada vez, quais são as suas expectativas nesse sentido do papel da imprensa na garantia, né, e na disseminação dos direitos humanos, assim, na manutenção deles. Qual que é a tua expectativa para 2019? Bom, em 2019 a gente já vem falando aqui que a gente vem enfrentando um momento muito difícil, não só no Brasil, mas no mundo, né? De avanço do conservadorismo e de enfrentamento a essas pautas, são pautas sociais, pautas ligadas aos direitos humanos, né? A gente viveu um momento agora eleitoral em que isso ficou muito claro, né? Como tanto o desconhecimento sobre os direitos humanos, como a forma violenta como as pessoas que mais precisam dos direitos humanos, todos precisamos, mas as pessoas que mais precisam dos direitos humanos, elas foram tratadas. Então, 2019 é um ano em que vai ser mais que tudo de enfrentamento, né? Se a gente já vem sendo combativo, eu acho que em 2019 a gente tem que tirar forças
de onde for, para ser ainda mais combativo. E aí, a imprensa, ela tem um papel básico, que é trazer à tona aquilo que ninguém quer falar sobre. Esse é o papel básico da imprensa, é evidenciar problemas, evidenciar aquilo que precisa ser discutido na sociedade. A imprensa, ela tem que estar a favor da sociedade. E quando a gente fala sociedade, a gente fala da sociedade como um todo, né? Eu acho que, a Alice falou tudo, eu acho que a gente, em 2019, né, a gente vai ter que estar com os olhos ainda mais abertos e sensibilidade atenta para o que vai surgir. Já começou a surgir de uns anos para cá, ficou mais exacerbado agora no ano de 2018 e vai aumentar em 2019, por conta exatamente dessa posição conservadora que está veio à tona. Então, assim, precisamos estar atentos, vamos ter cada vez mais trabalho, sim, porque se a situação se agrava, o trabalho é maior, de lutar junto, sim, com essas pessoas, de dar as mãos a essas pessoas e fortalecer a luta. Nosso papel é esse, fortalecer lutas, tomar pra gente, e eu sou otimista. Eu acho que no final de tudo isso, eu acho que, enfim, teremos reconhecido o nosso papel, se é que a gente precisa disso. Né? Eu quero só mostrar o caminho e que eu posso estar aliada a esse caminho. Eu posso dar a mão e depois a pessoa vai solta. Porque a gente tem esse poder ainda. Né? A imprensa tem esse poder. E com essa onda de fake news, eu acho que fortaleceu esse poder da gente e a tendência é fortalecer mais. Né? Eu tenho essa visão positiva, otimista. Não sei quando isso vai acontecer, mas eu acho que eu acredito nisso, né? Nesse papel de fortalecimento da mídia, né? Do jornalista, em fazer jornalismo. Então é isso, gente. Eu queria agradecer a vocês, Marcionile e Alice, por terem participado do programa hoje, ter dado um espacinho lá da redação do Trabalho de Todo Dia para vir fazer esse programa com a gente. E eu acho que algo que a gente precisa reafirmar mais do que nunca, né? É que o jornalismo, ele lida com o interesse público, né? E os direitos humanos são garantidos para todo mundo. Então, o direito humano, ele é algo de interesse público, porque é para todo mundo, assim, não é para uma parcela, não é uma declaração que foi feita para que cada ser humano tenha aquilo garantido. Então é isso, gente. Eu espero que esse programa tenha servido como retrospectiva para vocês sobre o que a gente tentou fazer, o que a gente tentou combater, sobre o que a gente tentou lutar nesse ano. E espero que isso tenha servido de uma boa retrospectiva para vocês do que foi o nosso 2018, né, enquanto produção e tudo mais. Se você ainda não é inscrito no canal, faz isso agora aqui embaixo, Diário de Pernambuco. E se você ainda não curtiu esse vídeo, faz isso. Até a próxima semana.